Você sabia que Adão e Eva tiveram uma variedade de filhos, além de Caim, Abel e Sete? Neste vídeo, vou focar nos relatos que elucidam quem eram as filhas de Adão e Eva, quantas eram e de onde surgiram. Como é de praxe, agradeço pelo seu like e convido você a se inscrever no canal se você aprecia esse tipo de conteúdo. Vamos ao vídeo. Em muitas análises da narrativa bíblica, é recorrente notar uma tendência a concentrar a atenção quase exclusivamente nos personagens de Caim e Abel, relegando os outros filhos e filhas de Adão e Eva a segundo plano. A narrativa bíblica frequentemente destaca a tragédia do primeiro assassinato entre irmãos e as ofertas feitas a Deus, capturando a imaginação de leitores e estudiosos bíblicos, enquanto outras histórias interessantes e repletas de significado acabam sendo esquecidas. Ao examinar Gênesis, capítulo 5, versículos 4 e 5, descobrimos que Adão viveu por 930 anos, durante os quais gerou filhos e filhas. Contudo, essas filhas permanecem, em grande parte, como sombras esquecidas nas interpretações mais convencionais. É curioso notar como as tradições judaicas e cristãs frequentemente negligenciam essas filhas, focando-se nas narrativas mais dramáticas. Tudo indica que a ausência de nomes específicos na Bíblia para essas filhas contribui para a marginalização de suas histórias, mantendo-as no anonimato, enquanto Caim e Abel se destacam como figuras centrais. Nesse contexto, o livro dos Jubileus, apesar de não ser amplamente reconhecido, emerge como uma fonte alternativa que explora algumas das figuras menos conhecidas, incluindo as filhas de Adão e Eva. Essas personagens, por assim dizer, esquecidas, proporcionam uma visão mais abrangente sobre a extensa descendência do primeiro casal. Vale ressaltar que o livro dos Jubileus é considerado apócrifo, ou seja, não faz parte do cânone oficial da Bíblia judaica ou cristã. Em termos simples, não é reconhecido como uma escritura sagrada pelas principais tradições religiosas. Essa exclusão ocorre por diversas razões, como a falta de consenso sobre sua autoria e origem, ou porque suas interpretações diferem das versões mais aceitas. Mesmo assim, a importância histórica do livro dos Jubileus não pode ser subestimada. Ele oferece uma perspectiva única sobre eventos narrados em Gênesis, especialmente relacionados à criação do mundo, Adão e Eva, e outros personagens do Antigo Testamento. Seu apelido de A Pequeno Gênesis reflete sua conexão direta com os eventos e figuras descritos no livro de Gênesis. O livro dos Jubileus proporciona uma interpretação detalhada da história, ultrapassando os limites do que é encontrado na Bíblia. Inclusive, ao citar os nomes das filhas de Adão e Eva e detalhar suas existências, a narrativa torna-se especialmente valiosa para algumas comunidades judaicas e cristãs que buscam insights adicionais sobre eventos cruciais do Antigo Testamento. A interpretação oferecida por esse livro apócrifo pode esclarecer aspectos menos conhecidos ou explorados das histórias bíblicas, preenchendo lacunas e oferecendo uma visão mais completa do contexto histórico. A apreciação por essa obra apócrifa destaca a diversidade de interpretações dentro do universo religioso, onde diferentes grupos encontram valor em fontes não canônicas para enriquecer sua compreensão espiritual e histórica. Nesse contexto, ao procurarmos pelos nomes das filhas de Adão e Eva no livro dos Jubileus, deparamo-nos com as personagens Quelima e Azura, identificadas como as esposas de Caim e Sete, respectivamente. Em Gênesis, capítulo 4, versículos 16 e 17, é mencionado que a Caim se afastou da presença do Senhor e fixou residência na terra de Nod, a leste do Éden. Caim uniu-se à sua esposa, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim ergueu uma cidade denominada Enoque em honra ao seu filho. Em algumas tradições judaicas, Quelima, também conhecida como Ava, é reconhecida como a companheira de Caim, o primogênito de Adão e Eva. Embora seu nome não conste na Bíblia, é citado em textos apócrifos, como o livro dos Jubileus. A origem de seu nome, muitas vezes associada ao hebraico ou fenício, sugere significados como a potência ou a vício. Ava e Caim deram início a uma linhagem que se destacaria na história bíblica. Após seu exílio, Caim encontrou Ava,
e a Bíblia destaca que ele ergueu uma cidade chamada Enoque em homenagem a seu filho. Essa cidade é mencionada no livro dos Jubileus como uma das conquistas de Caim após o trágico incidente com Abel. Ava, ao ser mencionada em conjunto com Caim, torna-se um elo fundamental na linhagem, transformando-se em uma figura central em eventos significativos após o banimento de Caim devido ao assassinato de Abel. É fato que os textos da Bíblia Sagrada não revelam a esposa de Caim nem sua origem. Ao lermos Gênesis até o momento do exílio de Caim e seu encontro com essa mulher, poucos personagens são mencionados, entre eles Adão, Eva e seus irmãos Abel e Sete. No entanto, é crucial ter em mente que, ao unir-se a Ava, a terra já estava notavelmente povoada. Nesse ponto da história, certamente existiam mais do que apenas 5 indivíduos, incluindo outras mulheres além de Eva. Dessa forma, algumas pessoas sugerem que a esposa de Caim poderia ser uma sobrinha dele, filha de Sete. Essa ideia baseia-se no longo período transcorrido desde o exílio de Caim na terra de Nod até seu encontro com Ava. Há teólogos que reconhecem que esse lapso temporal durou aproximadamente 300 anos. Nesse ínterim, estima-se que o número de filhos e filhas de Adão fosse superior a 50. Da mesma forma, o número de filhos de Sete ultrapassava os 20. Podemos concluir que, na época de Caim, Sete e os demais filhos de Adão e Eva, era comum que eles se casassem com uma irmã ou sobrinha, visto que, naquela época, a humanidade estava se iniciando a partir de um único casal. Quando Caim cogitou casar-se, havia diversas irmãs e sobrinhas disponíveis, o que não tornou difícil para ele encontrar uma esposa consanguínea. Essa prática de casamentos entre irmãos consanguíneos perdurou por um longo período. A Bíblia deixa claro que toda a raça humana descende de Adão e Eva, e qualquer teoria contrária carece de fundamentação bíblica, conforme expresso em Atos 17, versículo 26, e de um só fez ele todos os povos, para que habitassem em toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam viver. Antes de prosseguirmos com a outra filha de Adão e Eva, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam-se no canal, ativem as notificações e cliquem no botão de like. Isso não tem custo algum e será de grande ajuda para continuarmos produzindo conteúdos novos. Continuando com a outra filha de Adão e Eva, conhecida como Azura, ela é reconhecida como a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sete nasceu após a morte de Abel, e Eva acreditava que ele fora designado por Deus para estabelecer uma nova descendência em substituição a Abel. A linhagem de Sete, conforme registrada nos textos bíblicos, conta com descendentes notáveis, como Enoque, reconhecido por andar em comunhão com Deus e por ter sido arrebatado por ele, como descrito nas Escrituras Sagradas. Sete também foi um ancestral crucial de Noé, desempenhando um papel fundamental na preservação da humanidade durante o dilúvio. O papel desempenhado por Azura, assim como o de Ava, destaca-se não apenas pelo aspecto genealógico, mas também pela contribuição para eventos fundamentais nas narrativas bíblicas. Seus nomes, muitas vezes relegados a um plano secundário, ressurgem em fontes menos exploradas, lançando uma luz intrigante sobre as figuras femininas nas tradições religiosas e a complexidade de suas histórias. Assim, de um lado, tivemos a linhagem de Caim e Ava, cujo início foi marcado por tragédias e desafios morais, representando um distanciamento espiritual e moral. Por outro lado, a linhagem de Sete e Azura emerge como um ponto de esperança e retidão, oferecendo uma visão contrastante. Essas duas linhagens, apesar de suas diferenças marcantes, refletem a dualidade inerente à condição humana, onde escolhas morais e espirituais moldam o destino das gerações subsequentes. Ao lidarmos com conteúdos bíblicos e apócrifos, compartilho uma curiosidade extra com vocês. No islamismo, tanto Caim quanto Abel teriam nascido com uma irmã gêmea, cada uma futuramente tornando-se a esposa do respectivo irmão, conforme mencionado no Livro das Gerações. Essas irmãs foram chamadas de Balira e Cmana, e inclusive desempenharam um papel no descontentamento que levou ao conflito entre os irmãos, uma vez que Caim estava insatisfeito com sua parceira. Contudo, esse é um tema que exploraremos em um vídeo futuro. Agora,
quero ouvir a opinião de vocês. Acreditam nas informações apresentadas pelo livro dos Jubileus? Deixem seus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal e de clicar no botão de like. Abraços e que todos estejam sob a proteção divina. Agradeço a todos por acompanharem este mergulho nas histórias menos exploradas da narrativa bíblica. Se vocês apreciaram esse conteúdo intrigante sobre as filhas de Adão e Eva, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com amigos, e, é claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Já acreditam nas revelações do livro dos Jubileus? Fiquem ligados para mais descobertas fascinantes. Até o próximo vídeo. Abraços e que a paz esteja com todos.